Shalom a todos, aqui estamos novamente para o comentário da Parashá desta semana. Continuamos em Gênesis, a Parashá será Veitze e saiu, Gênesis 28, 10 a 32, 3. Haftará vai ser Oséias 12, versículo 13 e Oséias 14, versículo 10. E para a Nova Aliança nós recomendamos a leitura de João, capítulo 1, do versículo 43 a 51. Dois conceitos interessantes na Parashá desta semana. Uma coisa que muitas vezes eu tenho que corrigir, e lendo a Parashá cuidadosamente, vemos o que realmente está escrito. Jacó não teve que esperar 14 anos para casar com Raquel. Apesar que Labão fez um pequeno truque, deu para ele uma lição melhor. Ele casou na prática com Leia depois de 7 anos, mas para casar com Raquel, ele teve que esperar não 7 anos, mas 7 dias, uma semana. E depois trabalhou mais 7 anos para pagar isso. Na verdade, foram 14 anos que ele trabalhou com o pagamento das suas duas esposas. Mas o ponto interessante, que responde a muitas perguntas, muitas vezes, que as pessoas me fazem, é que nesta Parashá vemos como surgem os que serão os 12 filhos ou as 12 tribos que vão formar Israel no futuro. E tem dois pontos interessantes aqui. Os filhos de Jacó, nós vemos claramente nesta Parashá, são de 4 mulheres diferentes. E aí muitas pessoas me perguntam como é possível, como é que estava permitido casar com 2 mulheres, e aqui ele tem os filhos com as mulheres e com as 2 criadas, que são na prática então nem mulheres, são concubinas, são amantes dele, mas por ordem das mulheres. Que coisa mais estranha e que coisa mais complicada. E como já muitas vezes comentamos, a Torá vai refletir vários períodos históricos e, dentro desses períodos históricos, o que são costumes sociais e culturais. A linha hereditária é a linha paterna. Naquele momento, naquela sociedade, quer dizer, os filhos são filhos de Jacó e não tem importância, dentro dos conceitos sociais daquela época, quem eram as mães. Desde que essas mães tivessem uma relação com ele por vontade própria, que não foram obrigadas, não ficaram grávidas pela força, não foram estupradas. Há uma relação sexual de mútuo acordo das 2 esposas, o que está perfeitamente permitido, e das 2 concubinas ou 2 criadas. O importante era, naquele momento, ser filho de um pai determinado. E todos são considerados, então, filhos de Jacó. Obviamente, quando lemos a Bíblia, quando lemos a Torá, não quer dizer que esses costumes que eram apropriados naquele momento, naquela sociedade, tenham que ser adotadas na sociedade de hoje em dia. São sociedades radicalmente diferentes. E que temos que lembrar sempre, essas tribos, para sobreviver nas condições difíceis que eles viviam, tinham de ter muitos filhos. As crianças morriam muito cedo, a saúde não era a mesma de hoje, a medicina não era a mesma de hoje, e uma tribo que tivesse poucos filhos era uma tribo fraca e que estava condenada a desaparecer. Então a reprodução constante, ter o maior número de filhos possível, era muito importante.
E uma mulher que não tivesse filhos realmente era vista, mal vista. Ela na prática não estava cumprindo o papel dela na sociedade. E o fato do marido ter 2 ou 3 ou 4 mulheres era perfeitamente aceitável naquela época, porque, como eu já disse, a linha da herança era a linha paterna. Hoje nós sabemos que o conceito é radicalmente diferente. A linha da herança no judaísmo é a linha materna. Se a mãe é judia, o pai é judeu. Quando é que isso mudou? Isso mudou durante a segunda insurreição contra os romanos, a guerra liderada por Bar Kokhba, quando milhares de mulheres judias foram estupradas, foram violadas por soldados romanos. Naquele momento, a liderança rabínica enfrentou um problema tremendo, porque as crianças que nascerem, todas seriam bastardos. Foram engendradas pela violência e não por judeus. E a decisão que foi tomada então foi que a partir daquele momento a linha da herança seria materna. E assim é que até o dia de hoje a linha de herança é materna e a mãe, sendo judia, a criança é considerada parte do povo judeu, mesmo se o pai não for judeu. Isso explica então muitas pessoas que não entendem como era tão importante naquele momento aquele tipo de casamento, aquela relação. E o mais importante é que não temos que cumprir exatamente ou copiar o que acontecia ou como se vivia numa época determinada na Torá, numa época determinada na Bíblia. Naquela época era comum e era permitido ter escravos. A escravidão hoje no judaísmo está proibida. Ninguém vai ter escravos hoje em dia dentro do judaísmo. A prostituição era castigada de um jeito, a prostituição hoje é castigada de outro jeito. E do mesmo jeito, já faz muito tempo, os rabinos decidiram que poderiam ter apenas uma esposa. Houve um tempo bastante grande, até faz pouco tempo relativamente, que os judeus do Iêmen, iemenitas, praticamente afastados do resto do judaísmo, seguiram com a tradição de casar com 2 mulheres. Mas quando esses judeus chegaram a Israel, se enfrentaram com a realidade que na prática só uma delas seria considerada a mulher legítima. E hoje em dia mesmo os iemenitas, ou descendentes deles, casam de acordo com a lei em Israel, apenas com uma esposa. Os tempos mudaram, as necessidades são outras e as normas são outras. O conceito de fidelidade, não cometerás adultério, continua sendo perfeitamente válido. Os 10 mandamentos não mudaram. Pensem bem nisso. E um Shabbat Shalom para todos.